Caramba, eu fiquei fazendo esse vídeo desde o início do mês, mas enfim, acho que agora é hora de voltarmos a falar de A Era do Gelo. Espera, Olá pessoal, sou o Scrat Bolado, aqui em um novo vídeo bolado. A Era do Gelo não é uma franquia com tantas teorias assim, mas há duas teorias bem conhecidas sobre essa franquia, que são as teorias de que a Era do Gelo se passa ao contrário e a teoria de que uma cena do primeiro filme nos contou sobre o que seria os filmes seguintes. Sobre a teoria de que os filmes se passam ao contrário, ela ficou muito conhecida pelo TikTok e por alguns youtubers que fizeram vídeos sobre, e essa teoria consiste de que os eventos da franquia se passam historicamente ao contrário. Vejam, no quinto filme, aconteceu o Big Bang, no quarto filme, aconteceu a separação dos continentes, no terceiro filme, aparecem os dinossauros, no segundo filme é os mamíferos da Era do Gelo, e no primeiro filme é por fim os humanos. Sobre a segunda teoria, ela consiste de que há uma cena no primeiro filme que previu os seguintes, que é essa: o Sid vê um tipo de piranha congelada, e no segundo filme as piranhas são antagonistas. Também aparece um dinossauro congelado, e os dinossauros são o tema de A Era do Gelo 3. Apareceu um grupo de preguiças, e um grupo de preguiças, que é a família do Sid, apareceu em A Era do Gelo 4. E, por fim, o mais surpreendente, que é a nave espacial, que apareceu no quinto filme e é inclusive a mesma. Eu já fiz vídeos onde eu falo sobre essas teorias, então recomendo assistir esses vídeos antes para entenderem melhor sobre elas. Ok, apesar dessas teorias serem bem interessantes, há uma teoria que eu criei que, além de ser bem mais interessante, também tem relação com as outras teorias, que é o segredo das cratazonas. Se você não conhece as cratazonas, elas são esquilas amazonas alienígenas. Elas não apareceram no quinto filme, mas apareceram em um curta-metragem chamado Scrat, Rumo ao Espaço, ou Scrat, Spacesuit. Esse curta pode ser visto no YouTube, basta vocês pesquisarem. Tudo bem, mas, e se eu te contasse que essas esquilas, além de serem bem bonitas, também escondem um grande segredo bizarro que foi responsável por tudo que aconteceu em A Era do Gelo? Sim, isso mesmo. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, sobre como as cratazonas estão por trás de tudo em A Era do Gelo. Para esse vídeo, eu vou pegar várias teorias de A Era do Gelo, como as do Zru, as do Raio Filmes e até do Cid Otimista, e, junto com a história das cratazonas, vou basicamente colocar tudo no liquidificador e fazer uma teoria ainda maior e melhor. Ok, não vai ser exatamente isso kkkk, mas vai parecer um pouco. Bom pessoal, é isso, se preparem, e vamos nessa. As cratazonas eram uma espécie extraterrestre de esquilos dente de sabre, com a diferença de que são muito coloridas, inteligentes e tinham corpos humanoides, principalmente femininos. Elas possuem antenas em suas cabeças que eram usadas para comunicação telepática, e elas usavam seus dentes frontais para atrair os machos e os dentes de trás serviam para quebrar as nozes. Elas também usavam trajes espaciais para viajar pelo espaço, e faziam parte de uma civilização muito avançada e inteligente, com tecnologias extremamente avançadas, e isso para o dia de hoje, imagina na época então. As cratazonas aparentemente existiam desde o período cambriano, há uns 300 milhões de anos atrás provavelmente, quando, tempos depois de uma extinção dos trilóbitas, chegaram na Terra e descobriram que nela existiam muitas nozes, o que causou o interesse precoce delas. Nos milhões de anos seguintes, as cratazonas continuaram visitando a Terra para colher as nozes do planeta, provavelmente levando para o planeta delas. Só que, um dia, elas voltaram a voo e descobriram que o planeta foi destruído pelo asteroide que causou a extinção dos dinossauros, incluindo também muitas das nozes. Devastadas, elas descobriram então que, a cada milhões de anos, um asteroide acaba com a vida na Terra. Como resultado, as alienígenas criaram no mundo subterrâneo dos dinossauros um templo com duas estátuas e uma câmara secreta, onde havia um obelisco que retratava a extinção no período cambriano, a extinção no período Cretáceo, e por fim, uma profecia que dizia que um asteroide causará a extinção no período Cenozoico, que no caso seria a Era do Gelo. Elas deixaram uma nave espacial para a criatura que descobriram o obelisco usá-la para levar o máximo de nozes possíveis, que seriam recolhidas pela nave-mãe, que foi o que aconteceu mais ou menos. Elas também conseguiam rastrear a nave, além de também mostrarem no obelisco que elas voltariam antes dessa extinção acontecer, o que realmente quase aconteceu, só que elas rastrearam a nave no espaço e não chegaram a ir para a Terra. De qualquer forma, antes disso, a nave foi congelada e ficou nesse estado por muito tempo, até os Scrat encontrar a nave no início de A Era do Gelo, o Big Bang, e usá-la para organizar o sistema solar e colocar um grande asteroide em rota de colisão com a Terra. Bom pessoal, tudo isso que eu disse não foi teoria. Sim, tudo isso é verdade. No DVD e Blu-ray de A Era do Gelo 5, há um bônus chamado O Mistério das Cratazonas, onde os diretores do filme falam sobre tudo isso.
É algo muito bizarro, eu sei. Mas enfim, vamos finalmente para minha teoria, que será baseada muito nessa história. A teoria. As cratazonas são viajantes do tempo. Sim, é isso aí, e irei explicar meus pontos. Primeiro, a tecnologia. A tecnologia das cratazonas é absurda de avançada. Sim, eu sei que supostamente elas eram de outro planeta, que devia ser muito mais avançado. Mas cara, estamos falando de uns 300 milhões de anos atrás. Nesses tempos a vida na Terra só estava começando. Então eu acredito que a civilização das cratazonas na verdade veio do futuro, e por algum motivo foram para o passado. Talvez um grande evento devastador aconteceu e resolveram voltar. Isso explicaria a tecnologia delas, como as naves espaciais. Ou talvez elas não vieram do futuro, e sim viajaram para o futuro e estudaram todas as tecnologias, ou seja, já eram avançadas de certa forma. Tá, mas é só essa a minha explicação? Não, acredite, tem muitas coisas a mais, então vamos conferir. As cratazonas já sabiam de tudo o que aconteceria. As cratazonas provavelmente já sabiam de tudo o que iria acontecer na Terra graças à sua tecnologia de viajar no tempo, e irei explicar. No obelisco que elas deixaram no mundo dos dinossauros, é possível ver várias figuras que retratam os eventos de extinção, mas não é só esse tipo de figura que está lá. Esse obelisco também retrata momentos importantes dos filmes anteriores de A Era do Gelo. Vejam. Aqui é possível ver o Sid junto com os bebês dinos, de A Era do Gelo 3. Nessa cena podemos ver o Manny, Sid e Diego juntos no navio, de A Era do Gelo 4, e embaixo talvez seja uma referência à cena inicial do primeiro filme. Aqui podemos ver o Manny se separando da Ellie e Amora, também de A Era do Gelo 4. Esses são só os que estavam claramente visíveis no filme. Também há outras referências no obelisco, que podem ser encontradas no livro de arte de A Era do Gelo. Aqui podemos ver o Manny pendurado conversando com a Ellie, de A Era do Gelo 2. Aqui podemos ver o Book voando num dinossauro, de A Era do Gelo 3. E por fim, a mais curiosa, que até agora não entendi direito. Seria isso o Manny, Sid e o Diego cuidando do bebê Roshan, do primeiro filme? Aparentemente é isso mesmo, mas não dá pra ter certeza por causa da qualidade baixa. Ah, e sem contar que, na retratação da extinção da Era do Gelo, aparecem justamente o Manny, o Sid e o Diego. Alguns de vocês devem estar pensando, ah, mas é só referências que eles queriam colocar aos filmes, não é nada demais. Olha, eu acho muito conveniente justamente um mamute, uma preguiça e um tigre dente de sabre serem retratados ali pelas cratazonas, e também, aquele obelisco está lá para avisar o que vai acontecer e o que já aconteceu. Por exemplo, como já disse antes, elas retrataram as 3 extinções justamente como um aviso, para alertar quem encontrasse aquilo. Então, as figuras que mostram momentos dos outros filmes não devem ter sido em vão. Provavelmente já estava pré-determinado que o Manny, Sid, Diego e os outros do bando que deveriam salvar o mundo daquele asteroide, e justamente por isso apareceu aquelas figuras. Talvez elas sabiam também que o Book era quem deveria encontrar o obelisco, e por isso colocaram no mundo dos dinossauros. Outra evidência de que as cratazonas já sabiam de tudo é aquela cena da caverna de gelo. Como já sabem, existe aquela teoria bem famosa de que a cena avisou sobre como seriam os filmes seguintes. E, sabe qual é o mais legal? Essa teoria se conecta diretamente com as cratazonas. Lembram daquela nave espacial que as cratazonas deixaram congelada? É muita coincidência elas deixarem justamente do lado dos outros animais. Então a minha teoria é a seguinte: além do obelisco, as cratazonas também deixaram essas coisas congeladas para darem pistas sobre o que aconteceria mais tarde. Primeiro colocaram o peixe, depois um dinossauro, depois aquele bando de preguiças, e por último, a nave espacial. Tudo em ordem, como um aviso sutil para os protagonistas. Não pode só ser coincidência isso. Falando em obelisco, vamos falar um pouco mais sobre o templo das cratazonas. Há algumas referências para as nozes lá, como quando Book pisa em uma ilustração de noz. É possível também ver um escrataço. Sim, aparentemente também há machos no planeta delas, porque aparece esse esquilo que é macho, assim como no jogo de A Era do Gelo, Aventura Maluca dos Krat. Falando sobre esse jogo, ele é focado justamente nos Krat, encontrando um templo das cratazonas, e tendo que encontrar 3 nozes de cristal. Durante o jogo é possível ver incontáveis referências para a tecnologia das cratazonas, para você ver que até nesse jogo elas estão por trás de tudo. As cratazonas também possuem a própria língua, que é um scratese, então provavelmente há muitas mensagens escondidas delas no jogo e no filme. Ok, tudo bem, mas, por que as cratazonas estão fazendo isso? O que será que aconteceu? Bom, tudo isso é por causa de um único personagem. O Scrat. Sim, as cratazonas fizeram tudo isso por causa do Scrat, e eu vou explicar. Tudo começa no curta-metragem Sem Tempo para Nozes, mais especificamente a versão 4D. Como já devem saber, nesse curta o Scrat encontra uma máquina do tempo, e dessa forma, viaja para vários lugares, como a Revolução Francesa, um museu, o período Cretáceo, e mais.
O simples fato dos Scrat viajar no tempo já faz muitas coisas mudarem, mas enfim, como eu expliquei no Iceberg de A Era do Gelo, há uma cena em específico muito bizarra desse curta, que é quando o Scrat se encontra com outro Scrat, leva o Sid pra China antiga, deixa ele lá, volta e vê ele contra o outro Scrat, e aí ele viaja no tempo, deixando os dois Scrats no mesmo lugar. Como o Raio Filmes explicou na teoria dele, que está na descrição, há 3 Scrats nas linhas temporais de A Era do Gelo. O primeiro é o que encontrou a máquina do tempo e viveu os 2 primeiros filmes e os 2 primeiros curtas. Esse Scrat ficou preso no futuro e aparentemente não conseguiu voltar. O segundo Scrat é aquele que o primeiro encontrou, e ele é o Scrat dos 2 primeiros filmes também. Talvez quando esse Scrat tentou encontrar a ilha de Scratlântida, ele teria morrido, e o seu esqueleto ficou lá na pequena ilha. Eu acredito que esse segundo Scrat morreu poucos momentos antes daquilo, ele ficou perdido no mar com a separação dos continentes causada pelo terceiro Scrat, encontrou um mapa de Scratlântida, foi morto por algum motivo e o mapa caiu no mar. E se esse esqueleto não é o segundo Scrat, então ele só continuou vivendo de boa mesmo. O terceiro Scrat viveu todos os filmes, curtas e especiais mesmo, então ele seria o principal deles. Ele que encontrou o esqueleto do segundo e continuou seu legado depois disso. Ah, e para não gerar confusão, o segundo Scrat e o terceiro Scrat viveram na mesma linha do tempo, mas foi só o terceiro que apareceu nos filmes depois do segundo filme. Então o segundo Scrat só viveu a vida dele normalmente sem aparecer nos filmes seguintes. O que quero dizer é que o segundo e o terceiro viveram ambos os 2 primeiros filmes, mas só o terceiro é o Scrat dos 3 últimos. Sei que é confuso, mas se vocês reverem a cena vão entender isso. 20.000 anos depois esse terceiro Scrat descongelou na ilha, fugiu dela e viveu sua vida. Como vocês podem ver, eu mudei muitas coisas da teoria do Raio Filmes, pra ficar da maneira que eu acredito que poderia ser verdade. Mas o mérito dessa teoria ainda é dele, então todos os créditos pra ele. E é aqui que aquela teoria do Sid otimista entra também. Quando o Scrat deixou o Sid sozinho na China antiga, ele ficou sem seus amigos e perdido por lá, o que criou 3 linhas do tempo. Uma onde o Sid está com o Manny e o Diego até aquele momento, outra onde o Sid está na China e outra onde o Sid não foi levado pelos Scrat. Então, com os vários anos que se passaram, o Sid talvez acabou sendo congelado, ou alguma outra coisa que mantesse ele conservado. Vários milhões de anos depois, cientistas encontraram o Sid, mas como o bicho provavelmente já estava morto ou não estava bem, eles resolveram transformar ele em um robô, e então ele seguiu sua vida vivendo de boa. Sim, essa teoria diz que a Era do Gelo e robôs se passam no mesmo universo, separados por milhões de anos, e eu gostei muito dela. Falando nisso, e se o Sid que eles pegaram foi justamente daquele museu? Será que fizeram versões robô do Manny e do Diego também? E se o primeiro Scrat na verdade ficou preso no futuro dos robôs? Quem sabe? É isso, agora vamos voltar a falar sobre as linhas do tempo dos Scrat. Quantas linhas do tempo foram criadas? Bem, só naquela cena o Scrat criou 3 linhas do tempo diferentes, que são essas. Primeiro, a linha do tempo que até aquele momento não estava afetando o Manny, Sid e Diego. Segundo, a linha do tempo onde o Scrat deixou o Sid na China, o que automaticamente alterou a primeira nova linha do tempo também. E terceiro, a linha do tempo onde o Sid não foi levado pelos Scrat, então não deve ter mudado quase nada para os outros personagens. Ou seja, temos 4 linhas do tempo relacionadas com Manny, Sid e Diego. Na linha original e na quarta, eles viveram tranquilamente e os eventos dos filmes provavelmente aconteceram. Já na segunda e na terceira, o Sid ficou na China, e isso deve ter afetado de forma drástica o futuro da terceira linha do tempo. A minha cabeça está explodindo com tudo isso. Essas são só as linhas do tempo criadas nessa cena. Se for considerar aquela teoria, e meme ao mesmo tempo, de que uma simples mudança no tempo muda muita coisa na linha temporal, então o Scrat criou várias linhas no tempo nesse curta. Ele viajou no tempo 19 vezes, então, ele teria criado 19 linhas do tempo com tudo isso. Meu Deus! E adivinha? Sim, ainda não acabou essa coisa de linha do tempo, vem mais por aí. Opa pessoal, antes de ir pro próximo tópico, há uma coisa muito importante que eu não falei que só notei agora. Não existem só 3 Scrats na Era do Gelo, na verdade, existem 4. Sim, isso mesmo. Quando o primeiro Scrat viajou no tempo com o Sid, o outro Scrat que estava lá ficou naquela linha do tempo. Então, como eu já apelidei os outros de segundo e terceiro Scrats, esse seria o quarto Scrat, apesar de que ele foi o segundo a aparecer kkk. Ele é o Scrat que ficou na linha do tempo onde o Manny e o Diego viveram sem o Sid, então ele é o único dos 4 Scrats que não se sabe o que aconteceu depois, talvez fez as mesmas coisas que o terceiro Scrat, mas na sua linha do tempo. Bom, é isso, não muda muita coisa no que eu disse, só muda que aquele Scrat daquela cena não era o segundo como eu disse, e sim o quarto. É isso, agora vamos para o próximo tópico. Finalmente vamos sair desse curta-metragem sem tempo para nozes, e vamos agora para um outro curta, Scrat, Rumo ao Espaço. E agora que vamos falar da teoria dos Ru sobre os Scrat, com modificações.
É nesse curta que aparece as Kratazonas, mas não é só isso. A cena final desse curta faz você criar várias teorias. Em uma briga dos Skrat com as Kratazonas, eles acabam quebrando o nitrogênio, ou como se chame. A nave espacial então explode, o que causa um grande buraco negro. As Kratazonas são levadas por esse buraco, e os Skrat também, mas acaba sendo solto depois disso. Se vocês sabem o mínimo sobre buracos negros, sabem que o tempo lá dentro tem uma questão de espaço-tempo. Quanto mais você entra no buraco negro, mais o tempo ficaria lento para você em comparação com as pessoas da Terra, o que faz o tempo na Terra e o tempo para você serem diferentes. Por exemplo, há um vídeo que explica melhor sobre isso, que está na descrição. Mas se o tempo estava muito lento e o Skrat foi solto, então nem preciso dizer que isso alterou muito a realidade para os Skrat. Eu só não sei responder se ele foi liberado em um futuro daquilo ou em um passado daquilo. Talvez ele tenha sido liberado um pouco mais no passado na verdade, o que causou muitas bagunças no tempo. Sim, eu sei que em um buraco negro não daria para ir pro passado aparentemente se você saísse dele, mas estamos falando dos Skrat, tudo é possível, e não acho que ele tenha ido pro futuro porque isso iria contrariar a cena final do primeiro filme. A menos que não houve nenhuma alteração no tempo quando o Skrat saiu de lá, o que eu duvido muito, mesmo se for uma alteração de minutos, eu acho que aconteceu. O Skrat ficou perdido no espaço e deve ter dado um jeito de voltar para a Terra, e anos depois disso finalmente foi congelado e veio para os dias atuais. Sobre as Kratazonas, é um mistério o que aconteceu com elas. Talvez ficaram presas para sempre no buraco, ou usaram uma tecnologia para sair. Bem, essa é a teoria sobre esse curta, sei que não muda muita coisa, mas é bom citar porque também envolve o tempo, o Skrat e as Kratazonas. E isso é muito bagunçado. A teoria dos filmes serem ao contrário. E finalmente chegamos nessa também famosa teoria, que também se conecta com a minha. Como já expliquei, há muitas incoerências em A Era do Gelo sobre a ordem dessas coisas, principalmente nos dois últimos filmes, onde o Skrat separa os continentes e organiza o sistema solar. Sim, eu sei que também tem os dinossauros, mas nesse caso é compreensível, porque eles meio que foram extintos na Terra, mas alguns fugiram para o mundo subterrâneo e sobreviveram. Mas enfim, eu tenho uma explicação para essa teoria, e não a de que os filmes se passam ao contrário, então sinto muito para quem acreditava nessa teoria. É isso, vamos explicar. A Era do Gelo se passa em uma realidade paralela. Eu acho que já era óbvio isso. Com tantas alterações nas linhas temporais feitas pelos Skrat e pelas Kratazonas, muitos acontecimentos importantes para o mundo e para o universo acabaram se misturando, e assim, ficaram em uma ordem diferente em outras realidades, e nesse caso seria a terceira realidade que o Skrat criou no curta Sem Tempo para Nozes. Isso explicaria inclusive a questão da separação dos continentes. Em A Aventura Maluca de Skrat, vemos que o Skrat separa os continentes, o que foi mantido em A Era do Gelo, especial de Natal. Só que, mais de 10 anos depois do especial, os continentes já estavam juntos novamente, e isso mostra que o planeta provavelmente estava em extremas mudanças. Assim também foi com a Era Glacial e o aquecimento global, que aconteceram no primeiro e no segundo filme. Ok, sei que não tá sendo tão convincente, mas vocês precisam olhar pelo lado das Kratazonas. Elas são uma civilização superior, com altas tecnologias futurísticas, então com certeza podem viajar no tempo ou, quem sabe, viajar pelo multiverso. Então essa seria a minha explicação, as coisas estão bagunçadas porque os filmes se passam em uma realidade alternativa. Sei que não é o melhor argumento, mas é muito melhor do que aquele de que os filmes se passam ao contrário, que não possui nenhum sentido. É basicamente aquele meme de versões bizarras do multiverso, a Era do Gelo seria uma das versões bizarras. Bom pessoal, agora que falei sobre essa última teoria, o vídeo já acabou, deixem like e até mais. KKKK, tô brincando, ainda vou falar algumas coisas. Ninguém deve ter acreditado de qualquer forma. O Skrat é um semideus. E de novo voltando para os memes, sabem um meme onde dizem que o Skrat é um deus muito poderoso? Bem, de certa forma isso é verdade. Vamos falar sobre as coisas impressionantes que o Skrat já fez em A Era do Gelo. No primeiro filme, já vemos como ele destrói as coisas facilmente, ao ponto de juntar duas geleiras e de colocar um vulcão em erupção. No curta-metragem A Aventura Perdida de Skrat, ele separa os continentes. No segundo filme, ele literalmente salvou vários animais da morte, mesmo que indiretamente. No curta-metragem Sem Tempo para Nozes, ele viaja no tempo e cria várias linhas temporais. No terceiro filme, não há muitas demonstrações da força dos Skrat, mas ainda vemos alguns momentos onde ele sai quebrando as coisas. Está achando bizarro? Bom, e agora que a bizarrice de verdade acontece.
Em A Era do Gelo 4, o bicho vai ao centro da Terra sem morrer queimado, separa os continentes pela segunda vez, alonga o pescoço das girafas, ele que cria as pirâmides do Egito, consegue se esticar dessa forma que somente um ser superior conseguiria, e no final comete um genocídio indireto, afundando 300 esquilos de Scratlântida. Em A Era do Gelo 5, ele viaja pro espaço, faz a própria versão do Big Bang, manda um meteoro pra Terra, manda a Lua pra Terra, manda uma tempestade elétrica pra Terra, faz o meteoro ir mais rápido pra Terra, e acaba com toda a vida de Marte. Thanos, nós temos um rival. No curta-metragem Rumo ao Espaço, o bicho chega a criar um buraco negro e sair vivo de lá. Outros momentos de força dele podemos ver quando ele ataca o Cid, as piranhas e até mata uma sereia. O bicho é muito bom no Kung Fu. Sim, eu sei que é mais uma piada essas ações dos Skrat, mas, a partir do momento em que afeta demais os outros personagens, o negócio fica sério. Ok, mas, por que ele seria um semideus? Se você olhar os dois últimos filmes, a coisa que eles têm em comum não são só serem ruins, mas também possuem civilizações avançadas e inteligentes de esquilos dente de sabre. Em A Era do Gelo 4, conhecemos Scratlântida, que é um local de esquilos inteligentes, que falam e agem como humanos, sendo uma total referência para a Atlântida e a Grécia Antiga. Em A Era do Gelo 5 também tem uma civilização inteligente de esquilos, que é as Kratazonas, sendo ainda mais avançadas. O que quero dizer é que os esquilos dente de sabre são uma raça superior de animais, com uma inteligência comparável com a dos humanos. O Arisclat, líder de Scratlântida, ainda fala isso aqui. Não! Pare! Irmão, transcenda esse desejo primitivo, seja mais que um roedor. Um bom detalhe é que, enquanto os Skrat têm 3 dedos, os esquilos de Scratlântida têm 4, pra você ver como são mais avançados até nisso. Então, basicamente o Skrat é um esquilo primitivo. Provavelmente ele se perdeu ou fugiu dos seus pais, por isso nunca aprendeu a falar, e é tão viciado nas nozes de forma doentia. Ele nunca foi educado da forma correta. O mesmo pode ter acontecido com a Skratita, talvez. Mas o Skrat já mostrou momentos de inteligência na franquia, como em A Era do Gelo 1, em que ele entende perfeitamente o que os outros animais estão falando e interage com eles, assim como em A Era do Gelo 4 com o Arisclat. Ele também parece usar muito bem a tecnologia, em Sem Tempo para Nozes. Ele já sabia muito bem como viajar no tempo, e em A Era do Gelo 5 em Rumo ao Espaço, com o tempo ele aprende a mexer nas tecnologias da nave e das Kratazonas, e faz isso muito bem. Pode ser só hereditário da inteligência dos pais dele, quem sabe? Se vocês ainda não entenderam, o Skrat é dessa forma porque ele é muito poderoso, apesar de ser indiretamente sem ele mesmo saber. Mas vamos agora para o último tópico, que explica melhor isso aqui. Todas as bagunças dos Skrat no tempo e na Terra já estavam destinadas para acontecer. Sim, eu acredito que o Skrat estava destinado a fazer tudo isso. Tipo, o cara conseguiu encontrar tecnologias futurísticas 2 vezes, primeiro em Sem Tempo para Nozes, e depois em A Era do Gelo 5, em ambos ele achou facilmente e de formas bem convenientes também. É bem conveniente a máquina do tempo brilhar exatamente quando o Skrat está passando, e é bem conveniente o Skrat cair justamente numa nave espacial feita para um ser vivo, trazer nozes para as esquilas alienígenas. Também podemos falar disso em A Era do Gelo 4, muito conveniente ele estar naquele local e separar ele facilmente. É bem conveniente a geleira ter se quebrado ao meio facilmente em A Era do Gelo 2, e até com o Book foi bem conveniente como ele encontrou o templo das Kratazonas. Minha teoria é que existe literalmente um deus dos esquilos dente de sabre, um esquilo acima de todos, e o Skrat seria um semideus, que provocou alguns eventos históricos. As Kratazonas provavelmente já sabiam da importância do Skrat, por isso deixaram aquela nave espacial para ele usar, e talvez também foram as responsáveis por deixar aquela máquina do tempo pro Skrat encontrar, o que eu não duvido, com certeza elas possuem tecnologia suficiente para criar uma máquina do tempo. Então sim, todas as glórias e desgraças que o Skrat cometeu também já eram predestinadas, por uma divindade desconhecida. E, agora vocês devem saber por que as Kratazonas estão por trás de tudo, além de guiarem Mani, Cid, Diego e os outros pelo obelisco para salvarem o mundo e saberem qual seria o futuro deles. Também guiaram o Skrat, para ele viajar no tempo e usar a nave espacial. Obviamente o mérito não é só delas, o Skrat foi o responsável por muitas coisas também. Tudo isso foi incrível, sinistro, absurdo e bagunçado ao mesmo tempo kkk. Conclusão, as Kratazonas estão realmente por trás de tudo. E A Era do Gelo não faz o menor sentido. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Lembrem-se que isso é apenas uma teoria, feita para entretenimento e informação. Nada falado aqui foi confirmado como verdadeiro e nem vai ser provavelmente apenas a história das Kratazonas. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E muito obrigado também pelos 800 inscritos, vamos lá rumo aos 1000.
Ah, sobre aquele esqueleto dos Kratin sem tempo para nozes. Ele não é o Skrat, pelo menos não o terceiro Skrat. E vocês saberão o motivo em breve, talvez ele seja o primeiro Skrat. E toda essa teoria talvez não seja canônica em A Era do Gelo, mas será canônica em uma outra coisa, em breve. Até mais. Oh!